Louvado seja Deus. Vamos falar da paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Se puder, irmãos, coloque sobre o seu pé. Glória a Deus. Seus pés, na verdade, né? Ficar só com o pé não vai dar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar na bênção, irmãos? Amém. Todos muito felizes com Jesus? Glória a Deus. Tem alguém triste com Jesus? Aleluia. Fica triste com Jesus, não. Jesus é maravilhoso. Glória. Aleluia. Que maravilha, amém, irmãos? Amém. Louvo o nome do Senhor Jesus Cristo, cada irmão que está aí, irmãos. Se não quiser deixar chegar mais para frente aqui, irmão, pode chegar também, viu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se queria justificar, irmãos, né? Deus, ela pediu para ficar mais no fundo ali hoje, porque como eu estou pintando a casa, ela está com o nariz ali espirrando, rinite, sei lá mais o que, sinusite, todo esse negócio de hite aí. Ela pediu para ficar ali no fundo, porque eu estava pintando a casa e o cheiro de tinta, irmãos, é só o sangue do cordeiro, né? Louvado seja, se fosse tinta, mas é aquele esmalte de madeira. Então aquele cheiro é mais forte que tudo, né, gente? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Também queria estar justificando, irmãos, né? Antes de entrar na leitura, já com a irmã Rosana, né? Que não tá bem hoje, estava gripada, por isso não está aqui hoje. E também, irmãos, o nosso irmão Willer, que mandou agora que ele não estava legal, né? Depois do trabalho, né? Estava meio gripado, ele preferiu ficar em casa para tentar não tomar essa viagem e se melhorar, né, irmãos? E também, irmãos, a Lídia não está aqui hoje, né? O Matheus não estava muito bem, então ela também mandou mensagem justificando, né? Que ficaria com o Matheus em casa hoje. Amém, irmãos? Amém. Não sei mais alguém, os irmãos tem mais alguém que está ciente? O Genilson, acho que ele está na serra. Ele mandou mensagem para mim, ele já está chegando já. Daqui a pouco ele chega. Ele falou que saiu quase agora do serviço ali, mas tinha acabado a internet, mas daqui a pouco ele chega aí para louvar e bendizer o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Oremos pelos tais, em nome de Jesus Cristo. Glória. Abra sua Bíblia, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Amém, irmãos? Todos acharam ali? Amém. Vocês me ajudam na leitura, irmãos? Glória a Deus. O título do texto diz, irmãos, o centurião Cornélio. Amém? Glória. Eu vou ler o capítulo 1, versículo de número 1. Né? Os irmãos do versículo 2, assim até onde nos conduzir. Amém? O Espírito Santo de Deus. Diz assim o texto, irmãos. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte italiana. Versículo 2, irmãos. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. 4. Fitando os olhos dele e muita curiosidade disse: Quem é, Senhor? E o anjo disse: As suas orações e as suas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Amém, irmãos? Meu jovem Ramon, levanta a voz de oração, Pai. Em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Pai, te agradecendo, Pai, pela oportunidade que estamos aqui, meu Pai. Meu Pai, desde já, meu Pai, nos pedindo, Pai, que venha abençoar, Pai, a palavra, Pai, abençoe o ensino, Pai, em nome de Jesus, Pai, a pessoa que está a caminho, meu Pai, que já está, meu Pai. Continua conosco, meu Pai, que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Podeis tomar nosso assento. Glória a Deus. Aleluia. Nos permitiu estarmos mais uma vez aqui, irmãos, para poder adorar, para poder bendizer o teu nome com alegria, né? Jubilar diante dele, irmãos. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor é uma maravilha, amém, irmãos? Amém. Nela, irmãos, não há dúvida que vamos ser restaurados na diácono, irmão João, vamos ser enxertados, vamos ser cheios de virtude. Porque a palavra, né, a verdade liberta, a verdade enche, a verdade Louvado seja fortalece Deus. sempre. Aleluia. Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu estava aí pelo decorrer do dia, irmãos, pedindo ao Senhor, né, algo, né, e na correria do dia a dia, irmãos, às vezes fica difícil. Mas o Senhor nos concede a graça e a misericórdia, né, meu Deus, de sempre nos trazer o entendimento da palavra, da leitura. Glória a Deus. Aleluia. Né? E pedir ao Senhor, o Senhor me chamou a atenção à oração.
né, me chamou a atenção acerca do centurião Cornélio, pois era um homem, aleluia, que não era, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do meio dos judeus, né? Ele certamente era um centurião, um homem, irmãos, elevado de autoridade, porém era cidadão romano, né? Dos que governavam ali o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês não sabem, né, que o povo de Israel, né, nesses tempos, né, de Atos dos Apóstolos, eram governados, louvado seja Deus, aleluia, pelo povo de Roma, né, pela Itália, onde tinha ali, né, os seus líderes, né, os seus impérios, e cada um deles tinha ali, em alguma denominação, um cerco de autoridade, para que pudesse, aleluia, cuidar e zelar de maneira assim qual das terras, né, colocar o povo para pagar ali as suas, como pode dizer, né, indulgências, seus tributos, né, para que enriquecesse mais e mais o reinado do Império Romano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nesse tempo, irmãos, a palavra fala aqui, lógico, após o Atos dos Apóstolos, irmãos conhecem que ele vai trazer uma narrativa, irmãos, dos primeiros anos da igreja primitiva na Terra, né? A discorrida de Atos dos Apóstolos, irmãos, ela tem cerca de 20 a 30 anos de história aí, né? Discorrida, né? Desde o seu capítulo 1 até o seu último capítulo, irmãos, que eu vou me lembrar aqui qualquer, sem olhar, louvado seja Deus, aleluia. Capítulo de número 28, amém? Então, nessa discorrida de 28 capítulos, traz uma narrativa aí de aproximadamente 30 anos de história da igreja primitiva na base da terra, né? Aonde foi formado, irmãos, sabendo nós, por cada um dos apóstolos, né, que se apresentavam ao Senhor desde lá do capítulo 1, né, aonde traz sequência das escrituras de Lucas, né, que escreveu, Vitória, esses atos para que alguém entendesse, para que a palavra do Senhor, né, pudesse, né, cooperador irmão Everton, partir adiante, porque até certa forma, Marcelo, o evangelho, ele era retido, né, aleluia, ele era retido para o povo de Israel, retido para o povo judeu, e não tinha-se ainda, né, grandes amostras que esse evangelho, né, sairia para outras áreas, para outras denominações e regiões, né, louvado seja Deus. E vendo isso, irmãos, Pedro, louvado seja o nome do Senhor, que habitava naquele momento na cidade de Jope, né? Foi um tempo após uma grande dispersão da perseguição, né, dos grandes impérios. Então, os povos de Israel, muitos deles correram para várias áreas, né, onde se pudesse propagar também o evangelho, né, sabendo que aquele fato onde a perseguição ocorria no meio foi projeto do Senhor também, para que o povo do Senhor peregrinasse para outras áreas, né? Então, chegando, irmãos, na área de Cesareia, aqui onde estava, né, esse centurião, né, por nome de Cornélio, ele ali, irmãos, tinha de muita autoridade. E a palavra do Senhor fala que ele era um homem reto e muito temente ao Senhor. Aleluia. Piedoso, ó, capítulo 2, versículo 2, irmãos. Né? Fala aqui que ele era um homem piedoso e temente, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então era um homem que, Cristo, aleluia, não tinha, né, a doutrina judaica, mas ele tinha um temor do Senhor que o fazia orar. Ele fazia buscar a face do Senhor Jesus Cristo Altíssimo, que tinha morrido também por ele, porque sabemos que Jesus Cristo, ele não morreu somente para o povo judeu, não morreu somente para o povo de Israel, mas ele morreu por toda uma nação. Aleluia. E esse recebeu o evangelho de alguma maneira, né? Eu creio, posso crer, ou parafrasear no meu entendimento, que esse ali talvez tenha visto, né, aleluia, os açoites que Cristo sofreu, né, lá no seu pretório, lá dentro do caminho do Calvário, no Gólgota. Talvez ele tenha visto, né, porque muitos cidadãos romanos, muitos centuriões, né, guardas romanos, o açoitaram naqueles dias, naquele momento. E muitos o viram, porque ele foi levado, carregado diante de Pilatos, diante de Herodes, e quem era responsável de fazer esse carregamento, né, essa mudança, né, irmão Antônio, eram os soldados, né, soldados próprios romanos, que tinham esse dever de fazer isso. Louvado seja Deus. E talvez nenhuma dessas vezes conheceu a Cristo, conheceu e viu os atos, ou talvez dos apóstolos não. Talvez ele estava um daqueles que viu, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Pedro, irmãos, né, e João, diante de uma multidão, né, viu pessoas sendo batizadas e tomadas no Espírito Santo. Aleluia. Né? E a palavra fala que ali foram apenas 3.000 almas, irmãos, né, no único sermão de Pedro. Talvez, dentro dessas 3.000 almas, ele era um homem que ouviu o evangelho de salvação, ouviu o evangelho da cruz, ouviu que o que os homens fariam ali não era zombaria da carne, não eram homens embebedados como alguns diziam, mas, irmãos, todos falavam em outras línguas,
do poder de Deus, porque Deus capacitava e saber a linguagem dele, talvez ele ouviu na própria língua uma revelação que o desse uma profecia. Glória a Deus. Né? E colocar assim, então o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, perito, meu irmão Ademir, em trabalhar em toda situação. Né? Ou seja, a palavra do Senhor fala que a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que, às vezes, espada alguma de 2 gumes, irmãos. E ela é apta para discernir o nosso entendimento. Né? E é pelo Espírito que ela discerne cada um de nós. Né? Eu não sei a vida de ninguém, mas a palavra do Senhor, o próprio Espírito Santo sabe. E aquilo que cada um de nós necessita ouvir pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, às vezes é chegado no coração. Então, irmãos, a verdade é que em momento algum que nós entramos aqui em oração, nós saímos daqui da mesma maneira. Porque nós ouvimos o Senhor falar conosco pelo Espírito e pela revelação da palavra do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. E sabendo, irmãos, de tudo isso, louvado seja Deus. Aleluia. Vou tentar desacelerar um pouco, senão daqui a pouco eu estou sem voz, irmãos. Né? A gente vai embalando aí, né, Jesus? Daqui a pouco chega 8h30, não tem mais voz, tem que ficar falando devagarzinho, quase. Mas a palavra é essa, irmãos, que esse homem, talvez em sua conversão, ele viu, Roger, aleluia, um desses feitos e aceitou Jesus. Ele falava que a Bíblia falava que ele orava continuamente. Né? Ele tinha o hábito de estar orando ao Senhor. E a palavra fala aqui no capítulo 3, versículo 3, irmãos, era já quase a hora 9 do dia. Né? Traduzindo para o nosso horário, para o nosso relógio, era cerca de 3 horas da tarde e ele estava em oração. Ele estava em júbilo diante do Senhor. E a palavra fala que ele teve uma visão, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né, ó. Estava quase a hora 9 do dia. Viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Aí a palavra fala que ele, fixando os olhos, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é um ato, irmãos, que mostra, aleluia, que não só naqueles dias, mas o Senhor, Ele ouve realmente, irmão Antônio, as nossas orações. Ele ouve, irmãos, as nossas súplicas, né, no nosso leito de dormir, no nosso dia, né, independente do nosso fazer, às vezes a gente está lá trabalhando, irmãos, né, eu estou lá em casa, né, pintando parede para lá, passando, lixando madeira para cá, e em contínuo, buscando a face do Senhor Jesus Cristo. Em contínuo tentando falar: Senhor, fala comigo aqui, Jesus. O Senhor já falou comigo de várias maneiras, né? A maneira que a gente tem interpretação num pequeno ato que a gente está fazendo, o Senhor mostra e nos dá um esclarecimento. Glória a Deus. Né? O Senhor nos dá um entendimento do que a palavra do Senhor requer para cada um de nós. Seja no voo de um pássaro, irmão, né? Seja no brilhar, num raio de sol, o Senhor fala conosco, irmão, porque de tudo, aleluia, glorifica e exalta o nome de Jesus Cristo na terra. Louvado seja Deus. Então, irmãos, de tudo a Bíblia fala, de tudo a Bíblia ensina, de tudo a Bíblia exorta, de tudo a Bíblia edifica. Vou tomar um gole de água. Aleluia! Glória a Deus! Em teu nome, Jesus. Glória a Deus. Então, sabendo, irmãos, que o nosso perseverar em oração, o Senhor sempre está pronto, irmãos, a te responder. Basta que tenhamos fé, basta que tenhamos, louvado seja o nome do Senhor, insistência, permanência em estar glorificando, exaltando e orando, irmãos, aleluia, a face do Senhor Jesus Cristo. Né? Pela visão, irmãos, que ele teve, o anjo falava que as suas orações tinham sido ouvidas e o anjo dava uma ordenança para ele. Né? A ordenança é que no versículo 5 ele fala: Envia, pois, homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome. Vocês estão comigo, irmãos? Atos 10, versículo 5. Agora, pois, envia homens a Jope, que é cidade, parte de Israel, cidade marítima, porto, uma cidade muito frequentada, irmãos, né? Onde, meu irmão Adenir, é uma cidade, vamos dizer aqui, de Israel, como se fosse o nosso Porto de Santos, né? É uma cidade muito bem movimentada, onde atracavam muitos navios, né? Muitos barcos, eu não sei a estatura dos navios daquela época, né? Mas era ali onde era um ponto de comércio, onde muitas pessoas passavam, onde tinham pessoas numerosas, né? Em dinheiro, em riquezas, em bens e em estrutura, louvado seja Deus. E diz ali que Pedro estava ali, na casa de um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. E ele te dirá o que deves fazer. Então, irmãos, o anjo do Senhor que tinha aparecido, aleluia, a centurião, ao Cornélio, tinha dito: ó, chama esse homem aí, né? Você é um homem de autoridade, né? Vimos lá, irmãos, no Evangelho, que tinha um centurião, outro centurião e outra história, que disse a Jesus Cristo de tamanha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos recordam dessa história? Amém. Né? Eu não vou lembrar onde está escrito ela, onde está escrito. Mas tem um centurião que fala assim, que ele vai a Jesus Cristo pedir por um dos seus servos que estava acamado, doente. Né? E a palavra fala, né, irmão? Aleluia, que
o centurião chegou a Jesus Cristo e disse: Senhor, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu teto, né? Mas eu sei que porque eu sou um homem de autoridade como é o Senhor. E se eu mandar os meus homens ir, eles vão. E se eu mandar eles virem, eles vão. O que eu dizer, eles vão fazer. E eu sei, Senhor, que tu tens autoridade para fazer. O Senhor pode mandar o teu anjo, né? E a palavra diz na sequência, que quando ele se chega na sua casa, o centurião, ele pergunta: a que hora se deu o fato que ele melhorou, né? Ou seja, na mesma hora, meu amado, que tinha sido determinado lá atrás, aleluia, pelo próprio Jesus Cristo, a cura, né? Aleluia, pela fé que foi dada a cada um aquele homem, né? Que Jesus Cristo disse que não viu igual, aleluia, pela fé dele, aleluia, o homem tinha sido curado naquele mesmo Glória a Deus. instante. Aleluia. Este centurião, irmãos, era um homem de autoridade. Então ele falou: vai lá. Não calculei a distância, irmãos, aleluia, da Cesareia até Jope, mas creio que daria um período de caminhada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra fala que este enviou, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para que achasse. Olha lá, versículo 7, vamos lá, irmãos? Amém, Jesus. Me ajuda aí. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou, pois, 2 dos seus criados e a um piedoso soldado que estava ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles ao caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para glória a Jesus, para orar, quase a hora sexta do dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Os irmãos conhecem o calendário de Israel, né, irmãos? O calendário judaico, né? Que as horas lá, quando você vê a descrição das horas na Bíblia, eles contam a hora pela primeira hora, 6 da manhã, e assim vai sucessivamente. Então, sexta hora do dia é 12 horas nosso, meio-dia, 9ª hora, e assim vai até chegar o período que nós temos costume. Então você vai ver situação, às vezes, que vai falar a 3ª hora do dia, a 1ª hora do dia, né? a 6ª, a 9ª hora. Então você pode fazer esse cálculo rápido, Ramon, para você ter noção do horário que está sendo citado na Bíblia, né? Não que seja relevante, né, o horário. O que importa a relevância é a oração. Aleluia. Mas eles tinham o costume, irmão, de entrar em oração. E com certeza Pedro, um grande apóstolo, um grande homem de Deus, discípulo de Jesus Cristo, né, que acompanhou Jesus, né, em várias das suas subidas ao monte para que pudessem juntamente com ele orar. Né? Mesmo que dado o fato, lá em Mateus fala que ele chegou junto de Jesus e, né, enquanto Jesus Cristo estava orando, ele dormiu. Ele foi pegando, irmãos, esse hábito, esse costume de estar em oração. Louvado seja Deus. E o povo judeu, irmãos, sabemos que, pela história de Daniel que nós estudamos, né, recentemente, né, que o judeu tem um bom hábito de orar 3 vezes ao dia, né? Ele vira para o lado de Jerusalém, né? E ora pela manhã, pela tarde e pela noite. São 3 horas que eles não param. Param tudo, irmãos, para buscar a face do Senhor Jesus Cristo na terra. Aleluia. Né? E é algo que às vezes falta também nos nossos dias de hoje, irmãos. Né? Um compromisso, meu irmão Diácono João, com a oração. Né? Porque muitas vezes, meus jovens, né, nós trocamos a oração, a nossa súplica, o nosso momento com Deus por várias coisas. Né? Nós vendemos o nosso tempo, às vezes, por tarefas, afazeres. Eu sei, irmãos, porque, para a verdade, se a gente fosse dar, né, Jailton, ao trabalho, né, a gente não tem tempo realmente, porque o trabalho nosso chama 24 horas por dia, irmão. Eu estava aqui em oração e meu celular chamando mensagem. Apesar que o meu está aqui, é igualzinho do Cristiano meu. Mas o meu celular, irmãos, o pessoal hóspede mandando mensagem, né? Perguntando de coisinhas assim, né? Que eu tenho que estar respondendo. Então os irmãos sempre viram, né? E talvez às vezes alguns irmãos tenham entendimento em ver isso. Às vezes eu estou aqui no altar sentado e estou mexendo no celular, né? Os irmãos provavelmente já viram isso, né? Irmãos, eu não estou desrespeitando, tá? Eu estou sempre em trabalho. Então, às vezes, quando você vê o meu celular, irmãos, compreenda que às vezes eu estou respondendo algum hóspede, porque se eu esperar até 9 horas para responder, até acabar o culto, às vezes o hóspede já foi dormir, já ficou bravo. Eu já tive esse problema, tá? De hóspede me ligar, então eu não posso nem deixar meu celular em silencioso. Aliás, em silencioso ele fica. Eu não posso deixar o meu celular, né, sem que eu veja as mensagens, que eu não posso ficar muito tempo sem responder, porque teve hóspede que por telefone me xingou, me falou um monte de coisa, acabou que foi embora e não me deu, como pode dizer assim, porque eu não respondi no momento que ele queria que eu respondesse. Então eu tento policiar isso daí para que tenha ali uma boa avaliação no nosso meio de trabalho, né? Trabalho com sempre esse ramo de pousada, hotelaria. Então é o que a gente tem que ter, o mais possível, o melhor possível é responder com prontidão, né? Então a gente tenta isso. Então quando os irmãos verem, tá? Eu mexendo no celular no público,
me perdoem, tá? Mas geralmente, irmãos, pode ter certeza que 99% das vezes vai ser isso, amém? Amém. Então me perdoem. Mas uma coisa, irmãos, que muitas vezes nós trocamos, como estava dizendo Marcelo, né? É o nosso período de oração, né? Nós trocamos por vezes uma série, uma rede social, muito mais hoje no crescimento de rede social, irmãos, né? Eu falo para você que eu acho que celular, do meu tempo de vida, né? Eu não me recordo do tempo sem telefone, sem celular, né? Talvez eu uma vez tenha essa lembrança de que podiam mais orar, né? Quer dizer, hoje nós podemos orar, né? Podemos orar muito mais, só que às vezes não fazemos porque temos ali tarefas do dia a dia, né? Celular, trabalho, eu trabalho muito com o celular, como eu estou dizendo, às vezes a gente está orando, o celular faz um barulhinho lá, aí eu falo, não vou olhar. Às vezes eu ignoro, às vezes eu pego assim, dou uma olhada, respondo, às vezes eu ponho lá de lado de novo, agora o celular está apitando muito mais, né? Mas no nome de Jesus Cristo ele vai ser glorificado, porque eles estão capacitando. Glória a Deus! Vai nos dormir, vai nos dar estratégia, irmãos, para poder trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que essa palavra aqui, irmãos, nos traz entendimento é a oração, a súplica, o compromisso de estarmos desencadeando os nossos termos, né? O dever, de estar orando e suplicando ao Senhor todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem no vir, irmãos, a oração é algo tão forte, aleluia, Gabriel, que nos tem trago, aleluia, evidências e fortalecimento, porque se os discípulos não faziam prodígios e maravilhas naquele tempo, é porque eles tinham contínua oração, né? Eles tinham contínua comunhão com o Espírito Santo de Deus que tinha há pouco tempo se manifestado na terra. Né? E nós, irmãos, aleluia, já se manifestou o Espírito Santo em cada um de nós, eu creio. Né? Se ainda não sentiram, irmão, eu tenho certeza que vocês vão sentir o manifestar do Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo continue operando maravilhas pelas nossas vidas, irmãos, é necessário comunhão com o Espírito. E a gente não tem comunhão com o Espírito se não for em oração, irmão. Né? A gente louva, né? A gente vem para a escuta, a gente lê, estuda. Mas algo imprescindível para a obra do Senhor, irmão, é oração. Aleluia. É súplica, é compromisso, aleluia, com o próprio Jesus Cristo, com o nosso próprio Senhor, de estarmos orando em todo o tempo. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor, irmãos, ela vai ter diversos relatos. Eu vou pedir ajuda para os irmãos, né? Eu gostei como o José fez na quarta passada, de estar dando alguns versículos assim prontamente. E eu fiz isso também, irmãos. Fui na igreja. Já que os irmãos têm tempo de tomar água. Para descansar mais um minutinho pelo menos. Então, irmãos, eu tive algumas citações aqui, que eu vou pedir para algum irmão deixar aberto a sua Bíblia aí. Né? Romanos capítulo 12, versículos 12. Né? Se puder, presbítero Cristiano, deixa a sua Bíblia aberta aí. Se os irmãos quiserem acompanhar também no texto, tem a liberdade, né, irmãos? E vou deixar também, já para adianto aí, meu irmão presbítero Jair, né? Lucas capítulo 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai sabendo, irmão, a importância que o Senhor nos imprimiu, a oração, a importância que o Senhor nos colocou, ele mesmo se demonstrava, aleluia, Maísa. Porque em Mateus capítulo 6 ele nos traz a grande importância de orar ao Senhor. Né? A Bíblia, se não me engano, traz um fato que os próprios discípulos perguntaram a Jesus: por que os discípulos de João oram e nós não? Né? Eu falei, então eu vou ensinar vocês a orar. Né? Mateus capítulo 6, versículo 6. Né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Deus em secreto, que o teu Deus que te ouve em secreto te recompensará. Glória a Deus, aleluia! Então, o nosso momento de oração nunca é assim. A gente pode pensar, o meu dia é muito corrido, se eu parar 10 minutos para orar, é muita coisa. Não, é muita coisa para o reino do céu. Né? 10 minutos de oração, 10 minutos, é muita coisa boa, irmãos, tem o Senhor para fazer. E quando eu digo oração, irmãos, eu sei que às vezes não temos tempo, né, Gerto? De prostrar os joelhos, irmãos. Tem dia que eu não tenho tempo. Né? Mas o que a gente tem que fazer, Jesus? Olha assim, em todo lugar, a Bíblia fala lá em Timóteo, né? Levante as suas mãos santas. Não, Hebreus, né? Em todo lugar que estiver, irmão, temos que levantar nossas mãos, né? Exaltar, glorificar o nome do Senhor, né? Fazer citações, irmão, uma coisa boa. Salmos, nós demonstramos os salmos, a maioria deles são louvores e orações, né? Então, por isso que você vê que o judeu, né, um bom costume que eles tinham é ter os salmos à ponta da língua, né? Então, os salmos para o judeu eram suas orações. Eles não tinham, Gabi, essa oração que nós temos, né? Essa ousadia. Nós sabemos que pelo mandamento, pela lei, eles têm muito temor de citações. Então, as orações do judeu geralmente eram os salmos, né? Então, as citações dos salmos eram: Senhor, meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz. Eu não posso recitar o salmo todo inteiro, irmão, porque eu não sei de cor. Aleluia. Mas Deus vai falar, vai nos expor, vai nos dar entendimento, irmãos, né? Em tudo isso,
para que a gente saiba que a oração e súplica é para qualquer lugar. Né? A você está trabalhando no Cristiano. Vou sentar aqui só para mostrar que o Cristiano trabalhando. Ai, no serviço dele. Né? É verdade, Jesus. Esse aqui sou eu, né, Jesus? Mas o Cristiano pega assim abaixo, ele lá embaixo do carro. Calma. Ontem eu liguei para esse homem de Deus, deitado embaixo do carro com a lanterna na cara. Que maravilha, né? 7, 8 horas da noite, né? E ele trabalhando. Então, às vezes você está lá em oração e fala: rapaz, esse parafuso aqui está difícil de sair. Vou falar com Jesus. Né? Aí Jesus Cristo fala: vai, usa um desengripante, um WD aí, que esse parafuso solta num palito. Eita glória! Então, toda hora é hora de estarmos orando ao Senhor. Escolha. Você não pode orar ao Senhor? Aí que o Espírito te revela uma resposta. Eita glória! É a oração, mas aleluia, Deus. Está com sono? Ora ao Senhor, Espírito me aviva, me fortalece. Aleluia. Né? Me dá um gás aí para que eu possa despertar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para que possa, aleluia, estar avivado no sentido de desperto mesmo. Para entender, para compreender de todas as palavras. Né? E nela vem a riqueza e estrutura, irmão. Porque, irmão, a palavra é para nos fortalecer. Né? Não é para matar, não é para machucar, é para dar enrijecimento na nossa vida. É para dar estrutura. Jesus Cristo disse em Mateus 7, né? 21 ou 22, posso estar enganado. Né? Não, a questão da estrutura, José. Jesus Cristo fala sobre, aleluia, o edifício ou a casa feita sobre a praia e o edifício feito sobre a rocha. Louvado seja Jesus. Não conhece essa passagem? Tem alguém que não conhece, irmão? Né? Então essa passagem narra que Jesus Cristo dizia para os discípulos, né, que se temos a nossa casa forjada, formada, aleluia, na rocha, irmão, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que for, tormenta, irmãos. Ela não vai ruir, ela não vai cair, porque estamos firmados em quem? Jesus, aleluia. Quem é a rocha? Glória a Deus. Jesus. E quem é Jesus? A palavra. Então, se estivermos firmados na palavra, irmãos, não vamos cair com vento, Glória a Deus. não vamos cair com levante, não vamos cair, irmãos, com qualquer obra de Satanás lá fora contra a igreja. É verdade, Deus. Aleluia. Eu creio muito, irmãos, no Evangelho do Povo, quando diz que as portas do inferno jamais, irmãos, prosperarão contra a igreja. Glória a Deus, aleluia. Eu creio, irmãos, que o trabalhar do Espírito Santo, ele é para nos conduzir, nos fortalecer sempre. Né? Não é para nos deixar com a porta se feche de maneira alguma. Me entristece muito quando eu escuto falar: uma igreja fechou. É uma coisa, irmão, de cortar o coração, né? De cortar a alma, vamos dizer, angustiar. Né? Mas onde o Espírito Santo opera, irmãos, o Espírito Santo sempre renova. Aleluia! Eu gosto de Glória a Deus. Eu sempre nessa citação, os irmãos sabem, né? Nossa irmã Valde, nossa irmã Mara, que não deixaram que essa porta se fechasse. Né? Ainda era ali do outro lado, né, Mara? Mas ficou por tempo somente as duas, né? Aqui na igreja, em oração, fazendo culto uma para outra, uma pregando para outra, uma louvando. Glória a Deus, aleluia. O nome de Jesus Cristo é glorificado, irmão. Louvado seja Deus, mas a obra nunca deixou. O Espírito de Deus que habitava nunca deixou. Aleluia. Mas o nome de Deus seja exaltado. Mas muito mais importante, irmãos, que se abram portas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o povo prospere, que haja crescimento. Eu estava aqui orando, irmãos. E orando, falei: Senhor, né, se for necessário, que aqui não caiba, né, que encha também a nossa igreja do nosso nome, Ministério dos Santos, que enche, irmãos, a igreja de amor em Cristo, que enche, que precisa abrir mais igrejas aqui. Glória a Deus, aleluia. Diante do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, mas que haja a nossa oração e súplica para que isso aconteça. Eu acho muito bonito, irmão, lá na entrada da cidade, na Luciano de Bona, né, os irmãos que vêm de lá para cá, vê que no comecinho da cidade tem uma placa que eu não sei se ela é nova, mas eu vi ela recentemente, irmãos, né? Jesus Cristo é o Senhor de Peruíbe. Aleluia. Irmão. Precisa ter uma dessa no Guaraú, bem aqui na porta da igreja. Eita glória. Jesus Cristo é o Senhor desse Guaraú. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, sabendo, irmãos, que de cada súplica, de cada oração, de cada perseverar, irmãos, o Senhor vai abençoar. O Senhor vai abrir portas, irmãos, e não falo portas de emprego, eu falo portas para que se congreguem mais almas, irmãos. Para que o nome dele seja exaltado, para que o Evangelho cresça. Porque essa é a nossa missão na terra. Né? A nossa missão é, irmãos, aumentar o povo. Né? O céu, irmã Débora, ele vai ter que se encher. Seja pela nossa vida, nós somos os ceifeiros chamados, irmãos. Glória a Deus. Nós somos separados por Cristo para executar essa grande e majestosa obra. Amém, irmãos? Romanos 1 de cada Romanos 12, 12. Aleluia. Fala dos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Compreenderam? Deixa eu chegar lá comigo. Lembrar do texto aqui, irmãos, que eu li. Mas a cabeça tem hora que esquece.
Romanos capítulo 12. Aleluia. Versículo 12. Alegrai-vos na esperança, paciência na tribulação e perseverar em oração. Glória a Deus. Quanta gente sabe que já acabou, tá bom de oração, irmão. Né? Jesus Cristo orou por quantos dias no deserto? Quando você anda 40 dias no deserto, tá bom. Aí você pode tirar o pé do acelerador. Então o negócio é isso aí, irmãos. Orar sem cessar. Súplica lançada, perseverar, irmãos. Né? Romanos 12 ele fala sobre o amor, o fervor, a humildade e a beneficência, ou seja, a boa obra. Né? O amor não seja fingido. Vou puxar aqui mais para trás, tá? Versículo 9. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Né? Aleluia. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Aí versículo 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos as vossas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiceis, alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Que maravilha, irmãos, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que Ele nos ensina a fazer a boa obra, irmãos, ter zelo pelas almas, aleluia, amar cordialmente uns aos outros, irmãos, né? O Evangelho por inteiro, sabemos que o apóstolo Paulo é um dos maiores narradores, né? 1 Coríntios capítulo 13, 14, 15, né? Traz um marco, irmãos, do amor do Evangelho. Né? Cristo nos mostrou em atos, né? Paulo mostrou em atitudes, em palavras e em ensinamentos que perseveraram até os dias de hoje. Eu louvo o nome do Senhor Jesus porque eles não sabem que, se a gente se aprofundar muito, muitas e muitas vezes, irmãos, tiveram obras e obras para que parasse a produção de vidas, beleza? Hoje tramita em vários lugares, né? A proibição, né, de Bíblia, a proibição de que tenha. Hoje a obrigatoriedade já tem se diminuído, né? Ou seja, apesar de ainda assim, eu creio que vai prosperar muito mais, porque as portas do inferno não vão prosperar, amém? Amém. Então ela vai continuar sendo sempre o livro mais vendido. Historicamente, irmãos, há cerca de, aleluia, sei lá quantos anos, me ajuda aí, Everton. Há quantos anos a Bíblia é processada? Ela não é algo tão antigo, irmãos, porque os irmãos sabem que antigamente não era a Bíblia como a gente vê hoje, né? Ela é um compilamento que foi feito mais, Johnny, lá no passado era feito por cartas, né? Então alguns tinham uma carta, alguns tinham outra, então o compilado da Bíblia foi se formando há cerca dos anos. Então, se eu não me engano, não posso estar errado aqui na data. Acho que se eu falar alguma coisa que eu vou errar, mas eu preciso me ler. Eu tenho um livro na casa que eu li uma vez que fala sobre o canon bíblico. Né? Os irmãos que estudaram na teologia aqui também, acerca do canon bíblico, quanto ele foi estruturado. Mas, se eu não me engano, não tem muito mais aí que 300, 400 anos da Bíblia formada como ela é. Né? Ou seja, o costume que se tinha era por pergaminhos, né? Achados. E, ou seja, esses achados aqui, irmãos, permaneceram intactos para que hoje pudessem ser edificados, pudessem ser restaurados. E eu ouvi que a Bíblia fala para que nós sejamos perseverantes em oração, perseverantes em súplica, alegrar sempre na esperança que o Senhor nos tem dado, irmãos. E aí, qual que é a esperança do cristão? Salvação. A salvação, né? Subir ao céu, né? Eu não vi, talvez tenha irmão que tenha sido arrebatado no Espírito e viu como é o céu, irmão, né? Teve grande visão do Senhor. Eu gosto de cantar aqueles louvores que falam do céu, irmão, né? Que a irmã cantou esses dias um louvor na consagração de manhã, né? Acho que é 36 ou 39. 36, não foi? O exilado. Irmãos, da pátria amada estou bem longe, né? Então é um louvor que traz alusão, né? 26, famosa Jerusalém, esses louvores que trazem alusão, 422, no céu não entra pecado, que já começou aqui, irmão. São louvores que trazem a alusão do céu, que nos fazem ver o Espírito Santo, meu amado. Sentimos saudade de onde nunca fomos, mas o Espírito nos faz lembrar quão glorioso. Aleluia, Jesus! Não tem igual. Olha, Apocalipse, as cidades, né? Os muros são de puro jaspe, as ruas de ouro e cristal. Olha. Glória a Deus, aleluia! Que maravilha! Vamos lá, irmãos. Quem abriu Lucas 18 aí? Eu. Vamos lá, Gertão. Profeta do alto. Quanto? Lucas capítulo 18, versículo 1. Somente o versículo 1. Salve o com a paz do Senhor. Amém. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos que conhecem esse texto de Lucas 18, ele vai falar acerca da parábola do juiz, né? Iníquo.
Você acerca da perseverança em orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que uma serva, por tanto orar pela sua causa que ela tinha, por tanto incomodar, aleluia, aquele juiz que tinha naquela cidade, né, que a palavra fala que, se eu não me engano, que ele não tinha fé no Deus, ele não tinha entendimento, não tinha crença em Cristo, não tinha entendimento para que servisse, né? Então não tinha piedade. A piedade que nós exercemos com graça e com amor, ele não tinha. Né? Mas ele, de tanto ser incomodado, de tanta mulher falando, julga minha causa, né? Todo dia, julga minha causa. Ou seja, de tanto que a gente chora, irmãos, de tanto que a gente busca, a nossa busca no Senhor ela tem que ser incessante. Louvado seja Deus. Não basta eu orar um momento da minha vida e falar, está feito. Né? A gente tem que orar, irmãos, com diligência, com frequência, com força, suor e lágrima, irmão. Né? Quando você tem derramado suor e lágrima diante do Senhor ainda? Né? Porque é uma coisa que tem que ser notória, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já ouvi, irmãos, né, alguém falar uma vez, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que o kit de um bom assembleano, de um bom pentecostal, irmão, é isso aqui, ó, não pode faltar, ó, para enxugar suor, para enxugar lágrima, né, e bem dizer e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, às vezes, nós oramos por momentos pífios, irmãos, que necessitamos mais esforço. Necessitamos de mais perseverança nisso, até que o Senhor mova, irmão. Orar, né? Eu penso que, eu me lembro que quantas e quantas horas já gastei pela noite, pela madrugada, irmãos, orando pela minha casa, pela minha família. E às vezes não ocorre aquilo que nós temos pedido ao Senhor, mas o Senhor tem feito o que naquele momento? Né? Ele tem nos dado estrutura, irmã Maísa. Ele tem nos dado um fortalecimento, aleluia, para tudo. Tem nos dado sabedoria, graça do Espírito, meu irmão, para que a bênção do Senhor, aleluia, esteja presente em nossa vida. E cada dia mais, meu irmão, aleluia, possamos estar perseverantes. Aleluia. Nisso. Porque, irmão, se temos comunhão com Jesus Cristo, né? Assim como os discípulos, eu tenho certeza, irmãos, que aleluia, os discípulos não tinham medo, né? Não tinham essa preocupação se vai ou não vai acontecer. Né? Eles falavam de terminar, meu Deus. Eles chegavam assim, aquela passagem de João capítulo 3, irmãos, né? Eu penso no meu coração, eu titubearia fácil. Né? Eu oro, peço ao Senhor, Senhor, me dá dessa fé, Jesus. Me dá dessa ousadia para que um dia eu veja um coxo se levantar, para que um dia eu veja um cego ver, para que eu possa, não pela minha vida, para que se manifeste na minha vida, mas que eu veja, né, com os meus olhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que o nome de Cristo seja exaltado e os meus olhos possam ver. Né? Eu não tenho, irmãos, testemunho desse plano. Já vi pessoas serem curadas. Mas às vezes a gente quer ver um ato grandioso. Né? E é um desejo do meu coração. Ver alguém com cadeirante se levantar, irmãos. É o desejo do meu coração. Né? Eu acho que eu não sei se eu suportaria. Eu acho que na hora, irmão, eu ia ser arrebatado. Jesus, porque é muita emoção. É muita coisa que o Espírito Santo nos coordena, José. Aleluia, para que a gente possa viver e ver. Louvado seja. Mas eu creio, irmãos, num Jesus poderoso que ainda vai fazer. Vai me dar essa honra. Eu estava esses dias falando que eu estava, Gabriel, uma dessas madrugadas feitas essa, falando, Senhor, né? Me mostra alguma coisa, Jesus. Né? Fui para a madrugada, assim, lá fora, né? Estava cansado de orar de joelho, falei, vou lá para fora agora. Peguei lá fora, sentei, quem conhece lá em casa, lá naquela sacada de frente para a quadra lá no fundo lá. Eu peguei, sentei lá e fiquei olhando para as estrelas, falei, Jesus, dá um sinal aí para mim, Senhor. Põe um anjo aqui espelhado aqui, mesmo que eu caia para trás, manda um sinal aí para mim, explode uma estrela, faz descer alguma coisa aí, né? Nada. Aí a pregação da dona Elza, ela fala, por que você está enchendo o saco de Deus? Fala, Jesus. Não está trabalhando aquele dia. Mas Jesus, ele é bom, né? Nos faz perseverar em oração. Então sejamos, irmãos, com súplica, né? Com animosidade. Mesmo que demore, Juliano, aleluia, os processos que o Senhor tem para fazer na nossa vida, irmãos, ele vai fazer, porque ele é fiel. Jesus Cristo disse que não foi poucas vezes, se tudo que pedir dizer meu nome crendo, é o que, irmãos? Se tudo que pedir crendo, não, vocês não estão em sincronia, vamos lá, bonito. Se tudo que pedir dizer meu nome crendo, recebereis. Olha que maravilha. Então, se a gente pedir com fé no Senhor, irmãos, ele vai fazer. Né? Às vezes o que falta, irmãos, é fé minha. Né? O que falta é tempo de oração, tempo de súplica. Descer pela madrugada, né? À meia-noite, ao meio-dia, não importa a hora, irmãos. Né? Tem lá um provérbio que fala, né? Os que de madrugada me buscam, me acharão. A fila é menor. Eu creio, irmãos, que qualquer hora que você orar ao Senhor é importante, irmão. Se você puder, durante o seu dia inteiro, irmão, você está no ônibus já. Né? Quanto tempo demora o ônibus daqui lá? Dá o quê? Uns 10, 15 minutos? Meia hora? Tudo isso? Santo Deus. Olha que maravilha. Quanto mais tempo, melhor. Vamos falar, né? A gente, né? Cristiano talvez lembre. Tem alguém mais aqui do meu tempo que de escola aqui? Miller, né? A gente tinha um motorista do ônibus, não, Ferreirinha. Eu não sabia, eu não lembro aí. A gente passava a serra, Jesus. Não volta agora não.
Porque, irmão, o cara apagava a luz do ônibus 11 horas da noite e esquece, curva. Ele só parava quando arrancava um gás das árvores na beira da rua. Vamos lembrar disso aí, né, irmão? Eu sou mais antigo, não sei se ele ainda atua por hoje, irmão. Mas a gente orava o tempo todo, irmão. Não estava nem crente. Vai falar, Jesus, segura minha mão. Com medo de ficar, irmão. Mas Jesus é bom, irmão. Mas tudo ensina para que oremos, irmão. Para que busquemos a face do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui. Jovem Leandro, abra para mim 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Quando você achar, você levanta a mão para me saber. Aleluia. E também pega aí alguma das irmãs aqui. Tia Elza. 1 Timóteo 2,8. 1 Tessalonicenses 5, 17. Lê pra gente, Val. Espera. Paz, Senhor. Amém. 5,17. Orai sem cessar. Olha aí, Jesus é maravilhoso. E pela boca do apóstolo Paulo, ele trazia essa exortação ao povo, né? E é uma das que me traz, aleluia, Everton, mais animosidade, né? Da perseverança do crente diante de toda a luta, diante de toda a tribulação, diante da vinda do Senhor, aleluia, que se é proferido, louvado seja o nome do Senhor, que nos vai buscar, vai nos levar, irmãos, ao céu. Louvado, sabe disso o povo, irmãos, de Tessalônica, aleluia, é a primeira, né? Falei? Aleluia. As saudações finais do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Veja que ninguém dá outra mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos, né? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Abstê-se de toda aparência do mal. E o mais bonito, irmão, para fechar, né? E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo. Que o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Aleluia. Então ele retratava, irmãos, ao povo que naquele tempo, irmãos, o povo estava almejando a vinda de Cristo instantânea. E hoje, irmãos, também é assim. Por mais que já tenha passado quase 2000 anos, a vinda de Cristo pode ser súbito. Não tem igual arrebatamento, o termo arrebatamento é isso, é um abrir e fechar de olho, né? Como trocando de cruz o ocidente, vai até o oriente, Marcelo. Então vai ser tão rápido que não vai dar tempo de pedir perdão. O perdão tem que ser agora, né? Verdade, agora. Perdão assim, agora, Jesus. Vai que se botar daqui um segundo, eu tenho lá, né? Então o evangelho é dessa maneira, irmãos. E Paulo exortava o povo para que permanecessem, sabendo eles que muitos tinham largado, irmão, trabalhos, largado seus afazeres, na busca da eminência de falar, vou subir. Né? Então o pessoal estava preocupado realmente, irmãos, de não subir. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então Paulo falou, perseverem em oração, orai sem cessar, se alegrem sempre. E em tudo devemos dar graças ao Senhor pela dificuldade, dar graças ao Senhor, né? Em oração, em angústia, dar graças ao Senhor, porque o Senhor é fiel, irmão, para abençoar, para remir, para perdoar, para levantar, irmão, daquele que morreu lá do sepulcro, colocar de pé, e tirar, irmãos, alegrar o nosso coração num dia de angústia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não foram poucas vezes, não tinha prantos, né? Coloquei meu Senhor sem conseguir proferir uma palavra. E o Senhor nos traz uma lembrança, né? A vida, a alma, vendo a obra crescendo e prosperando. Uma alma, irmão, para mim, a alegria é tremenda, irmão. E alguém se arrependeu do Senhor e eu me lembrar disso. Não, eu posso estar triste de forma, se eu lembrar de alguém e falar, ó, o céu precisa de você, né? A mocidade precisa, irmão, acabou a tristeza, é a alegria. Né? Eu tenho que estar preparado, irmão, para aquilo que vai vir no céu. Né? Lá é morte e choro, nunca mais. Né? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então oremos sem cessar, como Paulo, aleluia, admoestava o povo. Né? Não tem que parar. A nossa oração e súplica pode ser como ele disse todo o tempo, no ônibus, no trabalho, né? Dirigindo o carro, subindo a escada, Senhor, guarda. É oração. Glória a Deus. Não é? Tem que orar. Você na hora de subir a escada, chega perto de um fio, pode ter um medo de energia elétrica, né? De tomar um choquinho. Né? Então a gente tem que orar por tudo, né? Subindo pela débora. Então esse dia não tem água lá, irmão. Tem que orar, irmãos. Né? Porque o Jesus Cristo, a gente não sabe a hora de subida que o Senhor vai chamar cada um de nós, irmão. Né? Então eu sou uma pessoa que eu sou medrosa, irmão. Né? Tenho medo de morrer. Né? A gente tem medo de morrer demais, irmão. Vê o coração palpitando, assim, fala, Senhor, perdoa eu, cara. Às vezes estou uma dorzinha no calcanhar, irmão. Jesus. Se for agora, Senhor. Né? Aleluia. Né? Mas Jesus é bom, irmão. Tenha dado saúde, aleluia. Nos abençoado na presença, nos fortalecer, nos alegrado sempre, irmãos. Para que em tudo possamos dar graça. Tia Elza, 1 Timóteo 2,8.
Santa Igreja, meu Pai do Senhor. Amém. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, né? Quero, pois, eu que os homens olhem em todo lugar, irmão. A obra do Senhor é essa, a missão, né? Em todo campo, em todo ambiente, irmão. Você está no trabalho, está na escola, está no vizinho, está onde for, irmão. Levanta as mãos e engrandece o nome de Deus. Né? Eu tenho, às vezes, tomado bronca. José me chamou as broncas, eu não tinha esse costume. Às vezes a gente vai na casa de alguém, né, irmão? Né? E vai, conversa lá e não ora. Né? E José tem me cobrado isso aí. Né? Às vezes a gente vai na casa de alguém e acaba esquecendo de orar. Irmão, se eu for para casa, me peça uma oração no final, irmão. Né? E quando for na minha casa também, ore comigo. 6-2, que é os mais oram em casa. 6-3. 6-4, Paulo também. Né? Vocês vai lá, ore comigo, em nome de Jesus Cristo. Quando você for lá, vou cobrar vocês para orar para a minha casa também. Né? Pode cobrar, irmão. A gente ora, bendiga, quando você levanta uma mão santa em qualquer lugar, para bendizer, para profetizar, para render graça, para render louvores ao nome de Jesus Cristo. Que é maravilhoso, irmão, servir ao Senhor com alegria, orar, lançar sobre Ele toda a nossa necessidade, né? Toda a nossa alegria de estar, irmãos, em confraternização com os irmãos. Né? Estarmos juntos, irmãos, é bênção, irmão. Né? Glorioso é saber que o Senhor tem provido tantas coisas em nosso meio, então tudo é motivo, irmão, para que nós nos alegremos, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o apóstolo Paulo disse a Timóteo, louvado seja Deus. Levantai as mãos santas, é isso? Deixa eu achar aqui. Quero, pois, que os homens levantem as suas mãos santas. Isso aí. Quero, pois, que os homens, não só os homens, tá, irmãos? Homens, mulheres, jovens, crianças, todo mundo, levante as suas mãos santas em todo lugar. Digam o nome do Senhor. A intenção, irmão, não é ser visto, né, pelo homem. Sabemos que Jesus Cristo repreendeu, né, alguns homens, acho que no Evangelho, né, para que não sejamos como os hipócritas, fariseus, que levantam suas mãos nas praças e levantam suas vozes, ajeitam suas vestimentas para parecer bonitão, né, parecer charmoso, só para aparecer diante dos homens. Jesus Cristo nos dá um entendimento para que façamos isso, para que se manifeste diante de Deus. Né? Então, irmãos, dentro do lar, em qualquer lugar, irmãos, faça, ore, conduza a sua vida em oração e regimento, Antônio, pelo Espírito Santo de Deus. É todo lugar, irmãos. Né? Se a gente orar sem cessar, pensa no que é isso, irmão. Quantas horas você já viveu de sua vida? Né? Faz uma conta aí. Faz aí, você que é muito matemático. Então colocar aí na sua vida aí. Quanto você viveu? Quantos anos? Né? Cada ano tem tantas horas, tantos dias, tantas horas, tanto tempo. Então, seja, quanto tempo a gente perdeu que a gente poderia estar orando? Né? Então é tempo. E se a gente colocar uma vida de rendimento, graças ao Senhor Jesus Cristo, orar pela manhã, pela tarde, pela noite, irmão, a gente vai ser revestido pelo Senhor de tal maneira, irmãos, de tal maneira que vai ter prodígios pela sua vida, pela sua história. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós, irmão, prodígios e maravilhas. Né? Que nós alcancemos a fé, que nós alcancemos a graça, que nós alcancemos a autoridade, Henrique, para no nome de Jesus Cristo orar por alguém e ver libertação, ver transformação, ver vida, né, abundando. Nós oramos, irmãos, é um Cristo que ele é dono, a fonte de água viva, né? Água que sairá e jamais se acabará, irmãos, né? E o nome do Senhor vai ser exaltado em todas as nossas ações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. Deixa eu achar aqui outra aqui, irmãos. Alguém depois abre em Colossenses 4:2. Eu vou aqui em Efésios 6. Aleluia. Vocês não conhecem essa palavra de cor e salteado, irmãos. Né? Colossenses 4:2. Eu vou primeiro aqui em Efésios 6. E diz assim, ó. 6:18. Né? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que esse texto aqui, irmãos, o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, né, com o tempo, né, do revestimento espiritual que necessitamos. Porque a palavra fala que não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra todos os hostes e potestades, né, que se levantam. Tem que deixar para a igreja realmente. A nossa Bíblia não tem que ser um contra o outro, mas contra o levante do inimigo lá fora, irmãos, que tem entrado em brechas, irmãos, né? Aleluia. E fazendo prodígios lá fora de malignidade, de maldade, né? Todo tipo de parvoíce que você pode imaginar, o mundo tem colocado lá fora para fazer, irmão. E nossa luta é contra estes. Aleluia. Onde temos que nos revestir das armaduras de Deus. Né? A palavra fala aí, ó. Nos demais, irmãos de Deus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revestivos de toda.
para que possais contra as astutas ciladas do... Porque não temos que lutar contra a carne e... mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para que possais resistir no dia mau. Como que a gente recorre a essa armadura de Deus? Oração. Quando a gente está orando, meu Mara, né, a gente sente aquele arrepio, né, dizendo assim, a gente sente aquele fortalecimento, né, irmão João? Às vezes, quando a gente vai ter assim um momento de comunhão com o Senhor pela madrugada, pelo dia, né, pela manhã, que a gente está aqui, né, Jesus ali, pela manhã, irmãos, a gente sai revestido, né? Em qualquer momento que a gente tem ali um período de comunhão com o Senhor, onde a gente sente o Senhor tomando o ambiente, a gente se sente, eu me lembro, irmãos, do dia que eu fui batizado no Espírito Santo, né? Não entendia, né, os fatos, os acontecimentos, mas, irmão, o que eu podia sentir, meu Luiz, nesse dia eu estava, acho que era na outra igreja, ainda já era aqui, Senhor, era na outra igreja, faz tanto tempo assim, eu sei que eu estava sentado assim, na primeira fileira assim em oração, irmãos, né? A gente estava em uma oração, eu não me lembro o que era, uma campanha de oração, uma campanha de oração. Eu sei que era aquela campanha que a gente costuma fazer pós-culto, sabe? Os irmãos vão para casa, a gente faz, alguns ficam, né, e ficam em oração, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E naquele dia, irmão, eu estava sentindo, eu falei, eu estou com frio, estou tremendo, irmão, estou suando. Eu falei, estou com febre, que negócio é esse? Eu senti os cotovelos, Marcelo, tremendo assim. Falei, Jesus. Aí eu parava de orar assim, olhava para os irmãos, um fogo tremendo, irmão, aqui, negócio pegando, eu suando e chorando. Aí daqui a pouco, pum, língua estranha. Eu falei, oxi, o que é isso? E o nome de Jesus Cristo foi glorificado. Falei para o pastor, foi isso aí. Batizado no Espírito Santo, sozinho ali no canto ali, irmão. Né? E o nome de Jesus Cristo foi glorificado, e a partir daí, irmão, né, aleluia, sempre, né, conduzido pelo Espírito em oração. Às vezes a gente ora menos. Às vezes deixa a chama diminuir a nossa vida. A gente deixa, Júlia, o intento do Senhor se apagar, né? A gente se diminui, mas conforme nós necessitamos da armadura de Deus, o que a gente recorre? Oração, campanha, oração, festividade, oração, né? Culto, oração. É necessário, irmãos, que nós façamos isso sempre. Antes dos cultos de ensino, oração, né? Antes do culto de sábado, da manhã não. Hoje é quarta, sexta-feira, oração. Oremos pelas crianças, irmãos, né? Elas estão ali ensaiando, ali, se preparando para o culto que vai ser dado aqui na sexta-feira. Oremos pela diretora Luana. Oremos por cada criança, irmãos, que estão ali pela direção do trabalho, né, de aprender a Valci, nossa irmã Adriana. Oremos por trás. Por cada criança que vai ter a oportunidade de louvar, irmãos, sinta. Porque se você estiver orando, irmãos, independente, você vai sentir o Espírito Santo. Eu creio, aleluia. Você vai sentir a presença do Espírito Santo trabalhando em você. E em tudo que você falar ou ouvir, irmãos, se for um ar de uma criança aqui, você vai sentir o Espírito Santo conduzindo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Eu falei já para os irmãos acerca da minha conversão, do princípio de conversão, onde eu estava muito angustiado, onde eu andava muito afunilado por tudo que acontecia ao meu redor. Eu falava, não é possível, minha vida está igual a de Jó. Né? Falei, só foi eu vir para a igreja, começou a atropelar tudo para lá, tudo errado para cá, tudo tribuloso. Falei, sangue de Deus tem poder. Eu falei, não, o Senhor está me provando igual para o Jó, só pode. Né? Aí eu falei, sentado, como eu disse, não tinha igrejinha ainda, mas sentado aqui na terceira, quarta fileira. Era subir de oração, acho que estava no meio das irmãs ainda. Né? E uma jovenzinha de 10, 12 anos, irmãos, pregou e falou, o Senhor vai operar na sua vida quando você parar de se preocupar. Se preocupa com o irmão que está na sua direita e na sua esquerda. E assim o Senhor vai começar a trabalhar na sua vida. Então foi um momento que mudou totalmente com a minha vida, que mudou o meu pensamento. Foi isso. Orar pelos outros. Orar pelo que está dizendo aqui na palavra. Né? Cadê? Versículo 18. Perseverar e suplicar por todos os santos. Quem aqui é santo? Quem é ser santo? Separados para o propósito do Senhor. Nós somos ou não somos separados para o Glória a Deus, aleluia. Nós somos todos santos aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, ou seja, perseverar em oração uns pelos outros. Né? Se a gente for pegar, pensando mais, e nós colocarmos a nossa oração, a gente começar pelo Espírito Santo direcionado, a gente ora horas e horas, irmãos, e não vê a hora passar. Né? Aleluia. A gente vai apresentando o ciclo de oração, apresentando a mocidade, apresentando a igreja, e a sua oração vai desenvolvendo uma comunhão com o Senhor tão grande, comunhão com o Senhor, e traz isso comunhão uns com os outros também, para que possamos perseverar cada dia mais. Pedir oração, irmãos, é necessário. Nós lemos agora há pouco um versículo, né? Eu não me lembro qual foi agora, mas acho que foi em Romanos, né? Que fala, comunicar as vossas necessidades aos santos. Olha aí que maravilha.
Ou seja, comunique a sua necessidade ao seu irmão. Ore com ele, chame, peça ajuda. Se estiver difícil, irmão, chame. Né? Tem a líder de oração, nosso irmão Diácono Gelos, tem aqui presbíteros, irmão. A Bíblia fala em Tiago, se tem alguma dificuldade, procure os presbíteros que vão orar. Né? Procure os anciões que têm mais experiência de vida para te ajudar, para orar com você, para suplicar, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Está aqui, irmão, João, né? Uma enciclopédia aqui, irmão, de oração, de vida. Irmão Ademir ali, ó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Assim todos aqui, irmãos, as irmãs. Então você tem muita vida de oração, de entrega e pode interceder por você, pela sua necessidade. E tenha certeza, irmãos, que quanto mais comunhão com Deus, eu sei, não tem diferença na minha oração ou na oração do Arthur. Acho que pode. A gente está tão acelerado que foge muito todo mundo aqui se perguntar. Mas não tem diferença na minha oração e na oração do Arthur. Mas tem momento que temos mais envolvção com o Senhor, mais comunhão com Deus, mais entendimento. Porque o apóstolo Paulo também que nós temos que orar ao Senhor com súplica, mas também temos que orar com entendimento. Né? Ore em línguas, né? Essa palavra que está lá em, acho que Coríntios 15. Ore em língua, mas também ore ao Senhor em entendimento. Saiba o que você está pedindo ao Senhor, saiba o que você está falando com Deus. Né? Peça ao Senhor que Ele opere na sua situação, na sua causa. Não tem, irmãos, uma oração que não é ouvida. Né? Aleluia. Então, quando nós lançamos na nossa vida, a nossa necessidade perante o Senhor, Ele ouve, envia o anjo lá para te abençoar. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está trabalhando todo o tempo, aleluia, em favor dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Continuando aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, cingidos os vossos lombos com a verdade e vestidos de coraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo de fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, é uma união, né, intrínseca entre a palavra de Deus e oração. Né? Toda vez que você for pegar sua Bíblia, irmão, para ler, faça uma breve oração. Né? Que seja por um minutinho, feche seus olhos, né? Busque a face do Senhor e fala: Senhor, me dá discernimento, me dá direção. Às vezes nós não conseguimos ler, irmãos, porque falta esse princípio. Às vezes a gente pega a Bíblia e cai para o lado. A gente pega um WhatsApp da vida, irmão, horas, né? Mesmo sem orar, porque é a vontade do quê? Da carne. Mas quando é a vontade do Espírito, nós não chamamos o Espírito para estar junto com a gente, o que acontece? O corpo padece, o corpo não quer, irmão. O nosso corpo é carne, ele é terreno, ele quer ficar aqui, ele quer os prazeres daqui. Se a gente for dar ouvido ao que o nosso corpo quer, irmão, quem é que vai sair na quarta-feira de frio? Né? Quem é que vai subir monte para lá pelo que o corpo está pedindo, Jesus? Né? A não ser que gosta de trilha, igual meu irmão Valdenir. Gosta, não gosta? Eu também queria gostar, irmão. Né? Mas eu acho que o corpo não aguenta, apesar de ser novo ainda, muito novo ainda, né? Eu não aguento muito não. Você subiu um pouquinho de trilha, irmão, as pernas dói, né? Faz uma semana de monte, irmão, dando no quarto, quinto dia, as pernas dando câimbra nas coxas já. Né? Então é puxado. De vez em quando eu vou inventar, vou fazer caminhada para melhorar a circulação, saúde, respirar melhor, né, irmão? Caminho um dia, irmão. Esses dias eu fiz algumas pessoas também viram, hein? Fiquei todo exibido. Caminhei 8 km no Guaraú, botei, fui contando os passos no celular, 8 km no Guaraú. Cheguei em casa no outro dia, com perna parecia tinha tomado um cacete, o Platão tinha tomado uma surra. Tudo doendo, as pernas latejando, as costas doendo, tudo doendo. Então eu caminho um pouco menos. Então tem que moderar, né? Passa no rirão. Você tá vendo mais, só fica de carro assim embaixo, fica aí de mim. Amém, irmãos? Mas é necessário, irmãos, a gente fazer essa prática, né? O exercício espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. O exercício, a palavra fala que o exercício físico, né, não tem muito fundamento, mas o espiritual, porque o Senhor tem nos prometido, né? O físico é necessário para a sua saúde, irmão. Faça, viu? Caminhe, pedale, nade, né? Pule de paraquedas. Você é exercício também? Pule de paraquedas? Não? Mas então faça o que é proveitoso para o corpo, mas muito mais do que isso aqui, ó. Tomar a capacidade da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com ela que a gente apaga os dardos, é com ela que a gente enfrenta o inimigo. Porque Jesus Cristo estava no deserto e ele fez assim, né? O inimigo se manifestou na frente dele e ele falou: vamos liberar. Né? Mas toda palavra que sai da boca de Deus, revelada pelo Espírito Santo que está aqui, ó. Ela vai nos dar fortalecimento, ela nos liberta, ela nos conduz, né, a andar em santidade e salvação. Amém, irmãos? Orando em todo tempo, toda súplica orando em todo tempo com toda súplica do Espírito,
e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, que para que seja dada no abrir da minha boca, né? Isso para cada um de nós, irmãos, para que no abrir da nossa boca, a palavra com confiança para ser notório o ministério do Evangelho, o mistério do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Ore, irmãos, por cada um, né? Para que se levante, né, edificações, para que se levante preletores, pregadores, né, pessoas astutas a pregar o Evangelho onde for necessário, seja no ônibus, na escola, no trabalho, na rua, no posto de saúde, no UPA, no trabalho, em qualquer lugar, irmão, né? Glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Se é repetido, irmão, em todo lugar você está pregando, né? A gente se ajunta, né? Às vezes é salva a doutrina, é discussão, é falar com a cara, é dúvida dele, é dúvida minha, a gente põe dúvida um no outro, a gente vai estudar, a gente fica brincando, dá 1h30, 2 horas, eu e o Everton lá discutindo. Glória a Deus. Ainda bem que eu não estou indo lá em casa ultimamente, que está deixando resfriar a cabeça do outro. Esses dias ele foi lá, ele foi com o Maurício não deixou ele ficar lá, ainda bem. Mas é bom, vamos lá de novo, para a gente treinar, porque isso aí é exercício, irmão. Exercício, viu? Da palavra do Senhor Jesus Cristo, é necessário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem abriu Colossenses 4:2? Alguém? Amém? Amém? Quem falou amém aí? Amém. Então se levante, varão. Diga bem alto aí. Salve a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Continua. Só o 2? Até o 4, até o 6. Então, orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria, para que os que estão de fora, remindo o tempo, seja a vossa palavra sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, o disco é perseverar em oração, para que tenha livre curso, cada um para pregar o Evangelho, né? Orai por nós, né? Tem às vezes que estamos em campo, irmãos, né? Fazendo culto nas casas, fazendo culto, né, no bar, fazendo culto, irmãos, né, na casa de amigos, que quando a gente se reúne, irmãos, é culto, viu? Glória a Deus. Às vezes você vai lá e fala, vou fazer um almoço, vamos acordar para o almoço. É culto, viu? Aí juntou 3, 4, irmãos, é culto. Glória a né? Deus. Ali tem que ter palavra, tem que ter salmo, tem que ter cântico. É o que a apóstolo Paulo diz. Glória a Deus, né? Quando se ajuntar, irmãos, se ajunte para glorificar e exaltar o nome do Senhor, que é santo e perfeito. Nada mais que isso. É para exaltar o nome do Senhor mesmo. Orar com toda a súplica, com todo o ânimo, com toda a oração, velando pelas ações de graças, para que o Espírito tenha livre curso, irmão, e chegue em cada casa, em cada lar, e aperfeiçoe lá, irmãos, a palavra que nos é apregoada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Para ir já finalizando aqui, irmãos, louvado seja Deus. Tiago capítulo 5. Aleluia. Versículo. Olha, vou voltar lá no 13 lá. Acharam aí? Tiago, lá no finalzinho, capítulo 5, versículo 13. Ó. Está alguém entre vós aflito? O que diz aí? Está alguém contente? Está alguém entre vós doente? E orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Glória a Deus. 15. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. A oração é uma chave para a nossa vida. É uma ignição que é ligada assim, ó, que nos mantém em virtude e firmeza para estarmos perseverantes na presença do Altíssimo Deus, Todo-Poderoso Pai. Né? É algo que nos dá um combustível. Né? O crente, né, meu irmão, sem oração ele não tem força para caminhar. Se a gente está com a nossa vida de oração, a gente está todo o propósito do culto. Quando a gente desacelera o nosso caminhar, irmão, aí dá aquela lá, hoje eu não vou no culto de ensino, hoje no culto, sexta-feira é culto de louvor, criança, pô, não. Não quero ouvir você falar comigo hoje, vou ficar em casa. Vou ligar a televisão. O que passa na TV? Sexta-feira? Misericórdia? Eu não sei, televisão em casa, você que é raro, eu tenho televisão em casa, aí em casa é, como é que é? Minha vida é uma viagem,
né? 3 palavrinhas, né? Às vezes sai uns videozinhos que eu fico brigando com as meninas lá e falo, se vocês ficarem vendo isso aí, vai ver 3 palavrinhas de novo, fica mais legal, né? E louvor o resto do dia, né? Eu pego, abro o YouTube no minha televisão assim, ó, só dá louvor a primeira página. Glória a Deus. Sexta-feira passou uma oração, você assistiu? Faz parte da segunda existe. Ainda existe? Eu vi isso quando eu tinha 15 anos, irmão. Mas então, irmãos, temos muitas coisas para fazer. Quando estamos em oração constante diante do Senhor, a gente quer estar em tudo. Só o irmão está se unindo ali. Vamos lá, irmão. O irmão está lá. Vamos lá. O irmão se juntou, tá os dois ali. Vou lá também ver o que os dois estão conversando. Está Cristiano com o Henrique ali mexendo. Eu vou lá. Ele tem salvo. Ali tem grande. Parou de está colando com o Elvis. Eita, que ele tem prosa. Me ensina violão, eu não aprendo. E assim por diante. Agora ele está esperando eu ensinar ele teologia, né? Aqui ele não vai lá agora. A gente foi hoje que eu falo mentir e não voltou. Né? Mas o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida através da oração, através da amizade, através da perseverança. Né? A oração não é, Antônio, uma coisinha pouca. Né? Ela faz somente isso aqui. Ó. A oração da fé salva o doente. E o Senhor levanta, irmão. Né? Uma coisa que às vezes a própria medicina não pode chegar. Porque a medicina é boa, mas tem seus limites. Ela tem sua dificuldade. Tem coisas que não chegam ao conhecimento da medicina, mas o Senhor conhece tudo. Ele quem fez, Ele quem criou, Ele conhece cada célula do nosso corpo e sabe como curar. E pela oração, irmão, mesmo que a gente não saiba onde está alojado, né? O Espírito cura da força, da estrutura, e não tem, né, meu irmão? Doença é impossível para Jesus curar. Isso é verdade. Ele é o médico do médico. Ele é o Senhor dos Senhores. E Ele é o poderoso Deus, irmão, que nos fortalece e nos chama para permanecer, louvado seja Deus, em oração. E sabendo, irmão, de tudo isso em Atos 10, louvado seja o nome do Senhor, voltando lá para o princípio da história, né? Aleluia. Vou correr aqui porque eu queria fazer dar uns avisos ainda tempo aí, e não passar muito das notas. Louvado seja Deus. Mas o que temos? Né? A palavra fala que no capítulo 10, irmãos, capítulo 10, versículo 10, a palavra fala que depois de Pedro estar no terraço, às 12 horas, a hora sexta em oração, ele teve fome e quis comer. Enquanto ele preparava, né, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Louvado seja Deus. E viu o céu aberto. E que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Foi dirigida uma voz. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez a voz disse, repetindo, irmão, né? Não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu, né? E estando Pedro duvidando, aleluia, entre si acerca do que seria aquela visão, tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio prepararam a porta perguntando pela casa de Simão. E chamando perguntaram, Simão Pedro, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Eis que lhes disse o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Né? A sequência da palavra fala, irmãos, que Pedro ele foi àquela situação até então sem entender a sua visão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde estávamos no início da palavra, Marcelo, que o judeu ainda fazia acepção de quem era merecedor da graça de Jesus Cristo. Ele fazia entendimento, ou seja, o que tinha descido diante de Pedro, irmão, sabendo o judeu que ele não comia de animais imundos. Amém? Né? Aquilo que se narrava, se você ler lá no livro de Levítico, né, vai ter lá muitas feitas, alguma coisa em Deuteronômio, do que é permitido para o judeu e do que não é. Amém? Para o judeu. Louvado seja Deus. E nisso, irmãos, de tudo que tinha ali, Pedro falou, não coma coisa impura. Mas quem foi que deu? O próprio Deus que colocou diante dele, a própria voz do Senhor fala, não fala tu que o que eu coloquei em, porque foi eu que coloquei. Aí o sexto volta a subir, repetiu-se, né? Não fala, depois o sexto subiu. E o que a palavra fala, né, dentro disso é que aquilo que o Senhor santificou, irmãos, né? O Senhor santificou toda a terra. Aleluia. Mas sabemos disso que, aleluia, a sequência do caminhar, Pedro voltou, chegou à casa, né, daquele homem, né, onde eles tinham por outros costumes que não eram o costume tradicional judaico.
onde eles não tinham total entendimento do que o povo judeu tinha por si. Então, era uma coisa que talvez para Pedro, né, é algo que ele tinha muito contido, eles eram muito contidos em se assentar, né, com outras nações, com outras pessoas de outras circunvizinhanças, de se aproximar, né, até de tocar ou qualquer outro assunto. Né, eles tinham muito esse receio. Né? E às vezes nós sabemos, irmãos, que às vezes o Senhor coloca em nosso coração e a gente pensa às vezes, não, nós somos carne, irmãos. Esse daí não merece, esse daí não tem mais jeito, esse não tem mais salvação, esse não vai ter alcance da graça. Não adianta a nossa oração, não adianta a nossa súplica, não adianta horas e horas de oração, né? E aleluia, sabemos que na sequência da palavra, Pedro começa somente a falar com o povo, que Pedro foi lá sem saber o que aconteceu, Cornélio foi para lá sem saber o que ia acontecer, e ninguém sabia o que ia acontecer, irmão, na dita feita. Mas a palavra fala que quando Pedro começou a anunciar, aleluia, o Evangelho de Cristo, diz que o Espírito Santo desceu naquele ambiente. E as pessoas que Pedro tinham por imundos, né? As pessoas que tinham por nações gentias, foram todos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pedro magnificou-se de tamanho poder de Deus que ocorreu naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele compreendeu a mensagem. Né? E como podia nós fazer a acepção de uma pessoa, sabendo se ela pode ou não pode, se ela merece ou não merece o reino da salvação. Aleluia, Deus. Então, irmãos, a nossa oração nos dá tal discernimento para que entendamos tudo que o Senhor tem para fazer conosco. Tem para tratar com cada um de nós. O Senhor tem, irmãos. Às vezes temos sonhos, visões e não compreendemos. Né? Eu sou uma pessoa que dificilmente eu acordo lembrando de coisa que eu sonhei. Né? Não lembro, mas tem irmãos que tem. Né? E se pedimos ao Espírito entendimento, o Espírito revela. Às vezes tem irmãos que têm visão, irmãos. Né? Visão, eu já tive algumas coisas e o Senhor tem cumprido todas. Irmãos. Eu me lembro. Aleluia. Alguns irmãos vão lembrar, né? Presbítero Francisco pregando uma vez assim, né? Em um culto ele falou, estou vendo no meio da igreja um sinal. Eu falei, o que ele está vendo? Eu olhando. Ele está olhando, e ele estava olhando fixo assim, pro meio da igreja assim. Falei, não estou enxergando, não, mas Senhor, me explica isso. Aí ele mostrou. E aí nesse mesmo dia, irmãos, o Senhor me deu uma visão. Né? Eu vi como que nessa visão, meu irmão, Gabriel, sabe? Lá atrás, irmão. Aí, eu vi, lá na igrejinha ainda, mas eu vi com os meus olhos assim, como se fosse naquele meio de culto ainda. Meu irmão entrando com uma blusa laranja e sentando na última ali, mais ou menos onde está o Dudu ali, né? Onde está o Dudu, ele chegou assim, ela não entrou assim e se assentou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vi aquela visão, irmãos, e falei, Senhor, que é isso? Puxei esse pai, meu irmão não está ali não, tem outra pessoa lá, não é ele. Né? Aí passou, falei, Jesus, ora, né? Sabe o que significa isso, né, pessoal? E orando, falei, Senhor, vai ser difícil. O meu irmão é teimoso. Olha, irmão, vocês vão ouvir no dia que ele estava aqui, que ele contou aqui, né? Às vezes que falou que nem eu sabia que ele fugia tanto de mim, mas ele falou que ele via chegando por um canto e ele fugia pelo outro. Né? Eu nem, às vezes nem estava com tempo de pegar, porque eu falei, é só Jesus mesmo. Nossa pensamento é só Jesus para fazer essa obra. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Louvado seja Jesus. Então, irmãos, a feitura do Senhor se cumpriu, porque com a mesma blusa laranja que eu tinha visto, viu? Foi o dia que ele entrou com a blusa laranja no culto e sentou lá no final. Glória a Deus, aleluia. E arrepiou o culto assim, acabou. Ali, irmão, não ouvi palavra, não ouvi mais nada. Glória a Deus. Falei, Jesus, lógico que demorou ainda um tempo a conversão dele, mas ele entrou no culto como eu tinha visto. E hoje, irmãos, eu vejo o ministério dele. Aleluia. Né? Eu vejo a vida dele se envolvendo no altar do Senhor. Ele vai me contar, olha, está acontecendo isso. Eu falei, que maravilha. E ele falou, tive um sonho. Eu falei, olha, Jesus vai te dar sinal. Não vou te contar não, eu entendi, mas ore você. Né? Porque o Senhor vai te mostrar. Né? Que o nome de Jesus vai ser glorificado. Agora, ore e faça a obra. Né? Permaneça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fui, quando eu tive aquela visão, chamava o irmão, convidava, todo banho de culto, irmão, eu tinha costume de mandar para algumas pessoas da minha lista, assim, então, não mandava para mim, mas mandava para alguns, né? Culto, mandava para o Cristiano, mandava para o Anderson, mandava para toda a parentela, irmão, Danilo, mandava para um monte de pessoas que eram os meus amigos mais próximos, né? E dificilmente alguém viu, não dessas sempre apareceu, o nome de Jesus foi glorificado, irmão. Então sempre que a gente conversava alguma coisa, né, a gente tinha uma basezinha, dava uma semeada, né? Uma sementinha, e o nome de Jesus Cristo sendo ali exaltado no Senhor para ver o ministério dele. E eu creio que eu vou ver muito esse ministério crescendo, prosperando na terra. É através da oração, através da visão, que o Espírito nos conduz, irmãos, através de súplica, através de joelhos no chão, através de pagar o preço. Amém, irmãos? Então, assim, irmãos, como aleluia, o Senhor colocou aqui, né, diante da palavra que
Pedro olhou alguém e falou, ó, aqui não tem, não dá. Né? Esse lugar, não, o Senhor santificou toda a nação. Glória a Deus. Todos, oramos por todos. Né? Não só por quem está aqui dentro, é bom orar por quem está aqui dentro, irmão. Mas olha quem está lá fora, apresente em oração. Temos vários pedidos de oração, irmão. Os irmãos têm um grupo de intercessão, oração e intercessão, mas é colocado sempre em oração. Está lá no comando desse grupo o nosso irmão Jesus, o diácono irmão Jesus. Se quer, irmão, participe, chame. Fala, eu quero orar, Senhor. Pela ousadia, vai que toda a igreja quer entrar no grupo, gente. Em nome de Jesus Cristo, a gente ora, né, irmão? Tem cada semana um propósito, né? Às vezes meia-noite, às vezes às 3 da manhã, e vai sendo colocado um propósito para que sejam cumpridos e o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus, aleluia. Não é pela minha vida somente, é pela sua, irmão. Cada um de nós vai fazer uma obra irremediável, irmão, vai ser alcançada por todas as nações, e como eu disse lá no princípio, oxalá que aconteça de abrir aí, irmão, mais umas 10, 15 portas de igreja. Aleluia! Seja vida para Cristo, seja qualquer outro, mas que se abra e glorifique-se o nome do Senhor, Roger, né? Para que a bênção de Deus nos alcance tremendamente. Amém, irmãos? Não deu para mim, tem mais anotação aqui embaixo, mas eu preciso passar os avisos. Mais uma coisa é, irmãos, o Senhor está à procura de servos que orem. Glória a Deus, aleluia. Para ter comunhão com Ele, né? Para ter participação nas suas orações e aflições. Aleluia. Eu tinha marcado aqui para finalizar, irmãos, e vou dar só uma pincelada rápida assim, mas eu tinha me lembrado, né? A palavra que o Senhor tinha me colocado, a lei do centurião, né? Foi a que se encontra lá em Mateus capítulo 26, quando Jesus Cristo sobe lá no Getsemane, junto com os discípulos, né? A Bíblia fala que ele subiu com Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, louvado seja o nome do Senhor, né? E lá ele subiu com os discípulos à oração, né? Ele falou, ó, vocês fiquem aqui, se assentem aqui, né? Que eu vou mais à frente ali em orar. Quando ele volta, o que acontece, irmãos? Os discípulos estavam dormindo. Verdade. Aí o que Jesus Cristo fala? Não podem vigiar, orar comigo por apenas 1 hora. Então, irmãos, o que o Espírito nos concede, a gente não pode orar ao Senhor por ao menos 1 hora. Né? Quando a gente fala desse momento de adoração, irmãos, é súplica, oração, louvor, cântico. Né? Eu falei com os jovens na feita, vamos consagrar, né? Antes do culto com os jovens, vocês conhecem pelo anterior. Né? Mas a consagração é louvor, é animosidade, é leitura, é oração. É separar um tempo que seja de 10, 20 minutos por dia. 1 hora, irmãos, é excelente. Eu tenho uma estratégia minha. Eu vou passar para os irmãos, caso os senhores queiram também, né? As senhoras queiram, né? Você vai ver aqueles fundos musical que tem de meditação na Bíblia, todos eles têm em torno de 1 hora, 1 hora e meia. E eu coloco aquele fundo musical para rodar, meu Luísa, e falo, só vou parar quando esse fundo musical acabar. Glória a Deus. Faz isso, irmão. O fundo musical está lá rolando, ela vai te dando introdução, né? Na leitura, no louvor, na oração, na palavra, e aquilo, quando eu falo a importância que tem os tocadores aqui, irmão, né? na evolução do culto, né? Enquanto eles estão dedilhando o instrumento, é algo glorioso, irmão. Aquilo anima a gente na oração, que aleluia. Se você chegar aqui no começo de ficar orando, não levanta, irmão. É verdade. É gostoso demais orar ouvindo o dedilhado da guitarra, do violão, é bom demais, irmão. Eu gosto daquilo. Não sei se vocês vão compartilhar isso comigo, mas eu gosto. Né? E nisso, irmãos, o Senhor vai abençoando, vai abrindo portas, vai dando entendimento e virtude. Então é isso que o Senhor requer da nossa vida, irmão. Né? Súplica, oração, esforço, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Glória a Deus, aleluia. Entenderam a palavra? Amém. Vamos orar mais? Vamos pegar de verdade, irmão. Não é comigo o compromisso. O compromisso é com o próprio Senhor Jesus. Glória a Deus. O próprio Senhor, e cada um o Senhor vai se parecer. Cada um o Senhor vai derramar dons. Você vai ver que se você falar, vou fazer esse mês de oração. Daqui 1 mês, irmão, se vocês que a sua vida espiritual vai estar cavalgando a milhões de quilômetros por hora. Irmão. Aleluia. Você vai estar tendo revelação do Senhor, visão do céu. Entendimento na palavra, o seu canto, o seu louvor, a sua adoração, a sua súplica vai chegar muito mais perto. O altar, o céu do Senhor vai se aproximar muito, Bruno. Para que possamos estar em comunhão com o próprio Deus. Então, pegue isso com o Senhor. Faça por 10 minutos todos os dias, 1 hora, 2 horas, quem puder, irmão. Terça madrugada, meia-noite, 6 da manhã, 5 da manhã. Façam algo que mexa a atenção do Senhor para contigo. Amém, irmão?